Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo está o pesquisador Caio Prates, e o nosso programa de hoje é aquele bem tradicional mesmo, uma abordagem clássica sobre a conjuntura econômica brasileira em uma semana que certamente não foi das melhores. Tanto dados de indústria, inflação, expectativas para o futuro, guerra na Ucrânia, tudo isso impacta significativamente a economia brasileira e é nesse sentido que o episódio de hoje vai se aprofundar. Eu queria convidar para falar um pouquinho sobre isso o professor Caio Prates. Obrigado, Gabriel. Bom, como o Gabriel comentou, essa última semana foi uma semana que trouxe mais notícias para a economia brasileira e ela acabou reforçando um cenário ruim para 2022, né? Um cenário de inflação elevada, bem acima do que se imaginava até muito poucas semanas atrás. O Focus, por exemplo, de ontem, né? Aquela pesquisa junto ao mercado que o Banco Central divulga toda segunda-feira, já mostra uma inflação de 6,5%, a inflação deu um salto para 6,5%, e, ao mesmo tempo, além da inflação alta, a perspectiva de um desempenho fraco do PIB, um crescimento fraco. Focus de ontem está com 0,5% de crescimento para esse ano. E, em princípio, me parece que as estimativas do Focus são razoáveis, tanto para a inflação quanto para o crescimento do PIB. Não teria nada muito diferente disso no momento. De qualquer maneira, é um cenário que desfavorável, né? E é um cenário mas é um cenário com muita incerteza ainda, é um cenário onde incertezas variadas. De um lado, a duração dessa guerra na Ucrânia e seus efeitos na economia mundial. Ontem houve um fato surpreendente, foi uma queda súbita, forte do preço do petróleo, por conta de um evento inesperado, totalmente inesperado, que é um retorno da preocupação com a Covid na China e medidas restritivas à atividade econômica lá de fechamento. E isso acabou gerando uma preocupação no mundo e uma queda imediata do preço do petróleo. Também do minério de ferro também caiu bem, mas o preço do petróleo caiu ontem e hoje ainda continua caindo um pouco. A hora que eu olhei, há um tempo atrás, estava um pouco abaixo de $100. E no pior momento da guerra, ali dos primeiros dias da guerra na Ucrânia, chegou perto de $140. Então, uma queda muito expressiva. É difícil tirar maiores implicações desse evento na China. Eu preferia me abster de ficar especulando muito sobre isso, que pode perfeitamente ser uma coisa meramente pontual, que não tenha maiores implicações para o cenário. Daqui a poucos dias a coisa, enfim, o petróleo retome alguma trajetória de alta. Não dá muito para saber por enquanto. O cenário ainda é muito obscuro. Mas, além dessa questão da guerra da Ucrânia, desse evento que pode ou não ser pontual da China, né, afetando preços de commodities, em particular do petróleo, temos também, por trás dessas incertezas, uma questão crucial, que é a forma pela qual os riscos fiscais e eleitorais, que continuam muito presentes na economia brasileira, como é que eles vão afetar as condições financeiras, de modo geral. E isso terá implicações diretas no crescimento daqui para frente, em particular já olhando para 2023. Então, tudo isso são incertezas que estão no ar. Bem, na semana passada, começando mais explicitamente, especificamente sobre as que chamamos o Gabriel, eu também concordei em chamar de más notícias. Na semana passada, o IBGE divulgou dados sobre a indústria, sobre o comércio varejista, indústria e comércio varejista, desempenho de janeiro e inflação de fevereiro.
O que chama atenção, e eu quero frisar, que são dados, portanto, de desempenho da economia ainda não afetados pela guerra na Ucrânia, que começou bem mais para o fim de fevereiro. E esses dados mostram, portanto, dados pré-guerra, mostram uma inflação persistentemente elevada. Já há 6 meses nós temos uma inflação no acumulado de 12 meses acima de 10%. Essa última agora fechou em 10,5% de fevereiro, no acumulado de 12 meses. E uma atividade econômica bem fraca, na verdade. Então, o ponto que eu queria destacar, um primeiro ponto, é que a guerra vem piorar as condições da economia brasileira por vários aspectos que eu vou tratar em seguida, mas pegou a economia já num momento bastante delicado. E o que a guerra está fazendo é potencializar um cenário que já era bem negativo. Um efeito visível da guerra, já visível, tem sido um aumento significativo das projeções de inflação e um aumento muito expressivo também dos juros futuros, que já estavam muito elevados e tiveram uma nova rodada de alta nesse contexto da guerra. E tudo isso torna as condições financeiras da economia ainda mais apertadas e desfavoráveis para o crescimento. Bom, em relação aos dados divulgados sobre a atividade econômica, indústria e comércio, queria só destacar o seguinte, quer dizer, se a gente pegar a indústria, me referindo à indústria geral, PIMPF, esse dado mensal que sai aqui, o IBGE divulga, por esse conceito, a indústria no ano passado ainda não teria se recuperado da queda sofrida em 2020. A indústria no ano como um todo, 2021, ficou 0,7 abaixo do seu nível de produção no ano como um todo de 2019, no ano pré-pandemia. E o ponto é que começamos o ano mal. O dado de janeiro foi um dado negativo da indústria, com queda sobre dezembro, mas aí eu estou pegando já os dados da série com ajuste sazonal para essas comparações ao longo do mês a mês e tudo mais, né? O que eu queria chamar a atenção é que, mesmo com o ajuste sazonal, esses dados mensais, tanto da indústria quanto do comércio, têm uma certa volatilidade não desprezível. Eu preferi olhar o dado do trimestre encerrado em janeiro, que foi o dado divulgado. Divulgado dado mensal, mas eu peguei o dado do trimestre encerrado em janeiro para atenuar um pouco essas flutuações, porque em dezembro tinha crescido, por exemplo, em janeiro caiu bastante. Então, peguei o trimestre. O que chama a atenção é que a produção industrial média nesse trimestre encerrado em janeiro, ela ficou 1,7 abaixo da produção média do ano passado. Ou seja, a gente tem um carregamento estatístico daqui para frente negativo. Ou seja, para a indústria entrar no terreno positivo, ela vai ter que ter um crescimento razoável esse ano, não tão pequeno, porque ela parte de um carregamento, de um ponto de partida, já incluindo janeiro nesse ponto de partida, bem negativo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Os dados, indicações preliminares de fevereiro sugerem que há alguma melhora do desempenho da indústria em fevereiro. Acho bem possível que o primeiro trimestre da indústria acabe apresentando leve crescimento em relação ao quarto trimestre, mas as perspectivas não são nada boas. Quer dizer, na verdade, a gente tem que levar em conta que há um efeito defasado da piora das condições financeiras e os juros, a taxa de juros, depois eu volto a isso, ficaram claramente acima da taxa neutra, estão em níveis extraordinariamente elevados, os juros reais, a partir mais para o fim do ano passado, e há um efeito defasado das condições dos juros sobre a economia, em geral, algo
tipo 2 trimestres. Então, além disso, além desse efeito negativo para o desempenho da indústria olhando para frente, tem esse do aperto monetário, né, das condições financeiras mais restritivas. Há também o fato que persistem problemas de oferta, quer dizer, persistem gargalos nas cadeias produtivas, nas cadeias globais de produção. E quando a gente começou o ano, se imaginava que esses gargalos seriam equacionados até, no máximo, fim do primeiro semestre, e hoje em dia ninguém mais pensa nisso no contexto da guerra que está em curso na Ucrânia. Então, não se sabe, na verdade, ficou uma grande incógnita, mas ninguém mais pensa que isso é uma coisa para ser resolvida a curto prazo, esses gargalos na produção. Então, nós temos condições financeiras restritivas e restrições do lado da oferta por esses gargalos nas cadeias, afetando a indústria. Nós temos, em relação ao comércio varejista, eu peguei o comércio varejista ampliado, o BGE divulga 2 conceitos, comércio varejista restrito e o ampliado. O ampliado inclui veículos e materiais de construção. Eu peguei o ampliado porque ele tem uma correlação mais significativa com o consumo das famílias no PIB do que o varejista, do que o comércio varejista restrito. E esse dado do comércio varejista ampliado também não foram nada bons. Se nós pegarmos, replicando o que eu fiz para a indústria, pegarmos o trimestre encerrado em janeiro, a data que saiu, o comércio varejista em volume, né, no médio nesse trimestre, ele está 1,3% abaixo da média do ano passado. De novo, aqui no comércio, e não só na indústria, a gente tem um problema de carregamento estatístico para o restante do ano negativo, o que significa que, para entrar num terreno positivo, o desempenho do comércio no ano, deixar o ano crescendo em relação ao ano passado, vai ter que ter um desempenho relativamente bom no ano. E insisto, o cenário não parece favorável para isso. A inflação elevada que a gente está tendo, muito maior do que se imaginava, atua como um fator de redução da renda disponível das famílias, a persistência de juros muito mais elevados, também mais elevados do que se imaginava, afeta negativamente o custo do crédito e tudo mais. Então, é um cenário... os dados da indústria do comércio não sugerem nada de bom em termos de crescimento desse ano. Talvez, não sei, ainda é cedo para falar isso, não sei nem se esse 0,5% de crescimento do PIB que está no Focus como projeção para esse ano, que eu provisoriamente estou achando razoável, não sei nem se ele não é uma subestimativa, na verdade, dado esse quadro que está se formando. Mas isso a ver, ainda é cedo para falar sobre isso. Bom, a principal razão, pensando de forma mais genérica, a principal razão para um mau desempenho esperado do PIB nesse ano está na combinação de inflação muito alta e piora das condições financeiras, com destaque aí para a alta dos juros. Se nós olharmos para a inflação, né, começando pela inflação, a gente teve o que eu falei no início, da piora das projeções, o foco refletiu isso, né, projetando 6,5% de inflação para esse ano. E esse aumento das projeções de inflação muito associado ao contexto da guerra na Ucrânia, porque isso gerou uma disparada dos preços de petróleo, grãos, metais, fertilizantes, percepção, como eu falei, que os gargalos das cadeias de produção globais vão demorar mais tempo para serem equacionados. Então, um conjunto de fatores muito negativos de pressão sobre a inflação. Há essa incógnita que eu deixo no ar, para ninguém, não temos condições de avaliar isso, da queda do preço do petróleo ontem e hoje, em função desse evento na China.
fica isso como uma questão a ser acompanhada nos próximos dias. Então, do lado da inflação, nós temos essa piora essa nova rodada de piora da inflação, que já vinha muito mal comportada, como o próprio dado divulgado na sexta do IBGE pré-guerra já mostrava, mas esse quadro se agravou com a guerra, com a disparada dos preços de commodities, etc. Do lado das condições financeiras, a resposta a essa piora das previsões de inflação foi um aumento significativo dos juros futuros, que torna ainda mais as condições financeiras mais apertadas e mais desfavoráveis para o crescimento desse ano. Aliás, sobre essa questão dos juros futuros, uma coisa que chama a atenção nesse ano é o seguinte: nós começamos esse ano com algumas surpresas muito positivas. A principal delas foi a forte apreciação do real, coisa que ninguém estava imaginando que fosse ocorrer, ainda mais num contexto em que o Fed, lá, o Banco Central Americano, estava sinalizando endurecimento da política monetária, que tradicionalmente seria um fator para desvalorizar o real e não apreciar. Mas então nós tivemos uma queda do dólar, uma alta da bolsa, já volto à queda do dólar, mas só para fechar, dar o contexto: queda do dólar, uma alta relevante da bolsa, muito em cima da entrada muito grande de investidores estrangeiros no país, e mais uma outra variável-chave, e a principal para a atividade econômica, que são os juros futuros, eles não responderam positivamente. Quer dizer, ele teve bom desempenho de duas variáveis que compõem esse mix que a gente chama de condições financeiras, a queda, o câmbio e a bolsa, mas isso não correspondeu a um comportamento favorável dos juros futuros. Se a gente olhar os juros futuros desde o início do ano, a gente vai ver que eles têm uma persistente trajetória de alta em todos os seus prazos, não só os mais curtos, que estão mais ligados à questão da preocupação com a inflação e a resposta do Banco Central à alta da inflação, mas os juros mais longos, que também costumam ser afetados muito afetados pela questão pela incerteza fiscal. E esse é um ano complicado desse ponto de vista, porque nós temos uma incerteza fiscal num contexto de eleições e de um novo governo ano que vem. Então, o que tende a potencializar essa incerteza, porque hoje há um franco favoritismo do Lula, só que não se tem muita ideia do que será o tratamento pelo Lula da questão fiscal. Então, isso é um fator de incerteza evidente. Essa aqui é só para passar, essa queda do dólar, na verdade, como eu falei que foi inesperada, só para não deixar isso assim solto, na verdade, os argumentos que têm sido mais usados para explicar isso é basicamente à medida que o Fed anunciava o aperto da política monetária, o endurecimento da política monetária nos Estados Unidos, houve uma rotação de carteiras no sentido de saída dos investidores de ativos cujo desempenho está mais ligados ao crescimento, tipicamente, por exemplo, ações do setor de tecnologia, e uma migração em direção, uma busca no mundo dos investidores por ativos mais rentáveis nesse momento. E, nesse momento, preços de commodities já vinham, antes não só a guerra apenas potencializou bastante isso, mas já vinha um processo de alta de preços de ativos, então, de preços de commodities. Então, houve toda uma migração de investidores estrangeiros em direção a ativos ligados a commodities. E o Brasil foi particularmente privilegiado nesse contexto, não só pela relevância das commodities para a economia brasileira, mas porque
os juros no Brasil tinham subido bastante, subiram bastante, elas continuam em alta. Então, isso funciona como um atrativo adicional para os investidores estrangeiros. Os juros é muito diferente dos Estados Unidos, que ficou retardando ao máximo, e só agora, amanhã, né, vai começar o início do seu ciclo de alta de juros. No Brasil, houve um debate lá atrás sobre os juros muito baixos, a demora do Banco Central reconhecer que a inflação não era temporária, mas depois que reconheceu, os juros têm subido muito rapidamente e estão muito altos, muito atrativos para quem busca aplicações no país. Outro ponto é que o dólar, desde o início da pandemia até agora, o dólar tinha se desvalorizado, o dólar tinha subido muito no Brasil, teve uma desvalorização do real muito atípica e muito além da média dos emergentes. Então, a combinação de juros agora bem altos, com um dólar muito elevado, um real muito desvalorizado, também funcionou como um chamariz, no sentido da percepção dos investidores estrangeiros que o dólar está fora do lugar. Caro demais, em reais. E a bolsa é muito barata em dólar. Então, tudo isso funcionou, preços de commodities, dólar fora do lugar, muito valorizado, real muito valorizado, tudo isso, e bolsa barata em dólar, tudo isso funcionou como um atrativo grande. Mas o fato é que, como eu disse antes, isso não se refletiu tanto na variável que importa mais para a atividade, que é o comportamento dos juros futuros. Porque permanece essa preocupação com a questão não só da inflação muito alta, mas também do risco fiscal /eleitoral. Então é isso, Gabriel. Certo, Caio. Acho que tivemos um giro bem completo da conjuntura econômica brasileira nessa semana de mais notícias, e que uma coisa importante que você destacou é que são mais notícias que já vinham se construindo antes dos efeitos da guerra na Ucrânia chegarem com mais força por aqui, e trazem preocupações, inclusive, para a persistência inflacionária nos próximos anos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast do Grupo de Conjuntura, sempre disponível aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso canal lá no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Nos vemos na próxima terça-feira. Até lá!